E o que é a noite oficial dos OVNIs? Olha, a noite oficial dos OVNIs foi um caso que aconteceu aqui no Brasil, uma perseguição aérea a mais de 20 objetos voadores não identificados. Aconteceu a partir da noite de 19 de maio de 1986, quando o terceiro sargento Sérgio Mota, ele estava na torre de controle de São José dos Campos, e ele viu uns objetos, depois começaram a ser detectados em radar, ele comunicou Brasília, comunicou São Paulo, e aí virou um rococó, porque era uma invasão de várias luzes sendo detectada nos radares. O brigadeiro Otávio Júlio Moreira Lima, na época, acordou o ex-presidente Sarney, porque só o presidente tem autorização de autorizar a decolagem de caças de interceptação. E aí ele ligou, falou o que estava acontecendo, o Sarney autorizou, e aí foi mandado ao encalço daqueles objetos voadores não identificados, caças Mirage e F-5. Naquela época também os americanos também trocaram algumas informações a respeito com o governo brasileiro. Tem alguns telex que vazaram aí na Lei de Liberdade de Informação, que mostram, né, esse acompanhamento do NORAD, né, norte-americano, do DIA, que é o Departamento de Inteligência norte-americano. Os pilotos tentaram perseguir, mas não conseguiram se aproximar e nem atirar em nenhum desses objetos. Teve objeto que estava lá... Chegaram a fazer disparos, não? Não fizeram porque não deu Não tempo. tinha. Teve um piloto que ele colocou a aeronave em Judite, ou seja, estava numa direção e numa distância que ele poderia... Estava travado no radar de bordo da aeronave, ele poderia ter atirado e acertaria. Só que parece que o objeto inteligentemente percebeu e ele saiu de Mach 1 e pouco que estava, né, porque o avião estava 1.2 Mach. E ele mantendo a mesma distância. Quando travou no radar, né, ficou em Judite, o objeto imediatamente sai de 1.2, mais ou menos, para 15 Mach. Instantaneamente. Puta que pariu. 15 vezes a velocidade do som. Isso é falado em programas de televisão, né? Porque os pilotos, controladores de tráfego aéreo, tudo, vieram a público falar... Chegou a dar um desvio como é que é? No espaço ali do outro piloto, ele deve ter sentido isso também. Nesse arranque o outro avião deve ter dado... Opa. Tem o áudio, porque tudo foi gravado, né? Foi gravado os áudios e em vídeo também. Só que os vídeos... Deve ter dado um deslocamento de ar muito grande, né? Os vídeos dos objetos, eles não vieram à tona. Mas os áudios, eles estão no Arquivo Nacional atualmente, liberados lá. Alguns, né? Tá faltando alguns áudios. Mas tem um áudio lá interessante que ele fala assim, ó... O objeto está em Judite. Aí, eu não sei o que fala, 1.000 metros, 3 minutos, 4 minutos, 5 minutos, perdi o Judite. Entendeu? Então tá a voz dele muito assim. Rápido. Muito rápido. O negócio pressentiu que estava numa situação de perigo e foi embora. E aí o que aconteceu? Houve coletiva na época da imprensa. O brigadeiro Otávio Júlio Moreira Lima ficou de trazer um relatório a respeito de tudo isso que aconteceu em 10 dias. Só que passou os 10 dias, passaram-se anos, somente em 2009, ou seja, 1986, somente em 2009 se conheceu o relatório oficial, que hoje está liberado lá no Arquivo Nacional. O que eles quiseram liberar também, né? Não, mas lá é interessante que ficou inexplicado, eles não conseguiram explicar até hoje esse fenômeno. E foi uma onda de aparições que começou no dia 19 e durou 10 dias. Então, só terminou no dia 29 de maio de 86, com uma grande nave em forma de charuto sobre Santos e os objetos indo tudo naquela direção e sumindo dentro do como se ela estivesse recolhendo. O próprio Sérgio Mota contou essa história, né, da última vez que apareceu dessa onda, que foi no dia 29, que ele comunicou novamente São Paulo e Brasília. Aí São Paulo e Brasília falou, nós já estamos vendo aqui, só que não vamos mandar nave, porque é só gastar gasolina, entendeu? Porque não adianta. Não adianta nada. Vamos esperar se os caras vão atacar ou não. E durante os 10 dias, nós tivemos vários estados brasileiros sobrevoados. Isso aconteceu só no Brasil? Esse a noite oficial dos OVNIs foi... Só no Brasil? Não foi só no Brasil. Não. Porque o que aconteceu? No dia 19,
tinha vários objetos, mais de 20 objetos. 2 objetos passaram a fronteira para o Uruguai. Muitos objetos foram se espalhando, né? Rio de Janeiro, São José dos Campos, Chapada Diamantina, na Bahia. Uns foram em direção ao mar e 2 ultrapassaram a fronteira do Brasil com o Uruguai. Por que eu sei disso? Porque existe um órgão no Uruguai, chama CRIDOVNI, e lá eu conheci o Ariel Sanches, que é o coronel Ariel Sanches, e ele me falou, assim, como a gente está conversando aqui, ele falou, naquela época da noite oficial dos OVNIs, 19 de maio, nós mandamos uma documentação pedindo explicações para o governo brasileiro, o que eram aqueles 2 objetos que passaram para a nossa fronteira aqui. Então, eles trocaram informações porque os fenômenos dos OVNIs chegaram a ultrapassar para o Uruguai. 2 objetos. Mas não foram vistos em outros países assim da Europa? Não, isso foi só aqui. Foi localizado no Brasil durante aqueles 10 dias, vários estados. No dia 19, por exemplo, teve um avistamento coletivo que envolveu mais ou menos 2.000 pessoas. Sabe onde que foi isso? Dentro da Escola de Especialistas de Guaratinguetá, uma instalação, uma escola onde tinha militares, professores, os alunos militares ali que estão fazendo o curso, os sargenteantes, né, que eles falam, e lá foi observado. Eles estavam, no período da noite, fazendo aquela apresentação ali, né, que é normal, e aí, naquele momento, a Escola de Especialistas de Aeronáutica de Guaratinguetá ficou às escuras, deu um blackout por uns 5 minutos. Enquanto ficou um silêncio mórbido, o que aconteceu? A cidade também, né, parou tudo. E aí os militares olhando aquelas luzinhas se mexendo no céu. Nós conversamos com um dos capitães daquela época e ele deu o depoimento pra gente, né, confirmando que na hora no pátio tinha umas 2.000 pessoas, todo mundo viu. Só que foi depois orientado a ficarem ninguém falar nada. Quieto ali, né? Ninguém perguntava nada, ninguém sabia o que tinha acontecido, era estranho, mas ninguém falava nada. Então a noite oficial dos OVNIs foi um fato envolvendo a Força Aérea Brasileira, que até hoje não tem explicação e que envolveu essa perseguição aí que terminou por volta aí do dia 29 de maio de 85.